Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituem. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Senhor, mesmo que os espinhos firam meus pés tanto, mesmo que neste caminho venha derramar meu pranto, carregando a cruz pesada, mas te suplico, no entanto, que não retires de mim por amor o teu Espírito Santo. Mesmo se eu for desprezada por pessoas que amo tanto, mesmo se eu for rejeitada por seguir um caminho santo, mesmo com fome ou com sede, volto a suplicar, no entanto, que não retires de mim por amor o teu Espírito Santo. Faz com que tua palavra sempre pra mim seja encanto. Vem colocar cada dia sempre em meus lábios um canto, mesmo que o Senhor não vê em mim algo que eu desejo tanto, mas não retires de mim por amor o teu Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, foi a escritura que nós lemos na abertura de mais esta programação de redenção pelo poder, como base para a nossa meditação de hoje. Balaão é um profeta, foi um profeta do Velho Testamento. Mas eu pergunto a você, por qual razão Balaão vem aparecer no livro de Apocalipse, justamente o livro do fim? Como também Jezabel. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, nós temos aí uma outra referência, onde aparece a doutrina de Jezabel. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dois personagens do Velho Testamento que vêm aparecer no livro de Apocalipse. E eu lancei a pergunta: por qual razão
esses dois personagens vêm aparecer no livro de Apocalipse, justamente o livro do fim. O livro que revela todos os acontecimentos de hoje, da agora, do momento. Nós podemos encontrar este profeta Balaão e ver as suas características, ver o que ele fez, no livro de Números, capítulo 22, 23, 24, 25. Aí você encontra as características deste profeta, Balaão. Balaão foi um profeta que lutou e relutou para não receber o prêmio, ou seja, os prêmios de Balaque, mas não teve como. Acabou se vendendo para Balaque, amando o prêmio da injustiça e ensinando Balaque a enfraquecer o povo de Deus, levando a idolatria e a prostituição. Este Balaão, totalmente o contrário a Moisés, que foi fiel à casa de Israel. Como exemplo, como testemunha, como um tipo de Cristo, que foi fiel à sua casa, casa que somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 2 ao 6. Escute aqui, por favor, a teologia, o seminário dos profetas, a escola dos profetas de hoje, ensina que nos dias de hoje não tem mais profeta. Explora justamente Lucas 16 e 16, aonde diz que a lei e os profetas duraram até João. Eu, como pregador da palavra de Deus, como um ensinador, eu não discordo de maneira alguma de que a lei e os profetas duraram até João. Duraram sim, até João, a lei e os profetas. Mas eu pergunto a você, quando é que começou a manifestar os profetas da graça? Os profetas da graça começou com a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro profeta da graça. E dizer que não tem mais profeta nos dias de hoje é dizer que Deus não está fazendo nada, Ele está parado. E que só o diabo está trabalhando, porque os dias que nós estamos vivendo são os dias da voz dos falsos profetas, os falsos ungidos, os falsos ensinamentos, os falsos pregadores. Eles estão aí, porque a Bíblia diz a respeito dos falsos profetas nos últimos dias. Inclusive com mais propriedade, o apóstolo São Paulo diz que por não suportar a sã doutrina nos últimos dias, amontoariam doutores conforme as suas próprias concupiscências, sofrendo comichão em seus ouvidos, não suportando a sã doutrina, amontoariam doutores conforme suas próprias concupiscências. Muito bem, é certo que nós vivemos nos dias dos falsos profetas, eles estão aí. Os Balaãos de hoje, eles estão aí. Mas uma nação sem profeta, ela se corrompe. Você imagina uma igreja sem profeta, um pastor sem profeta, um apóstolo sem profeta, um evangelista sem profeta, eles se corrompem.
Uma casa, um lar, uma família sem profeta, ele se corrompe, porque um profeta é um iluminador, é um ensinador, é um pregador, é um que doutrina, um que ensina, um guia. Este é um profeta. E como nós vamos entender e vamos compreender que aquele é um falso profeta e que aquele é um verdadeiro profeta? É pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos, nós os identificamos. E de acordo com Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, está aqui: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá aonde? Lá no Apocalipse, lá no fim, lá no tempo final, os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituem. Então, aqui no Apocalipse, aqui no tempo do fim, está o Balaão, o espírito e virtude de Balaão, a doutrina de Balaão, que é justamente amar o prêmio da injustiça, é estar atrás de prêmio, estar atrás de dinheiro, estar atrás de recompensas naturais. Então você vai notar comigo aqui, por favor, escute aqui, por favor. Eu estou consciente de que a lei e os profetas duraram até João, mas Jesus foi o primeiro profeta da graça. De acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo, de São Mateus capítulo 17, versículo 11, é que Elias viria e restauraria todas as coisas. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria e restauraria todas as coisas, justamente por causa do espírito e virtude de Jezabel. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A doutrina de Jezabel, tanto quanto a doutrina de Balaão, teria que estar e estão aí, e conforme Apocalipse 2, 20, tens lá a Jezabel, a doutrina de Jezabel, então também tem que estar Elias ali. Elias, para combater a doutrina de Jezabel. Então temos que ter um Moisés aqui também, para resistir o Balaão, para dar continuidade, porque é Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Então nós encontramos aí a Jezabel, então temos que ter também o Elias aí. E como Jezabel mataram os profetas lá no Velho Testamento, ela odeia os profetas, e ela está casada com Acabe, com os reis da terra, ela odeia os profetas e derruba os altares. Deus teria que enviar Elias para levantar novamente o altar, o espírito e virtude de Elias, para levantar o altar. João, de Malaquias capítulo 3, foi o anjo que preparou o caminho diante do Senhor para o seu nascimento. Mas Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, está a promessa que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria Elias novamente para converter o coração dos filhos aos pais. Como João fez a conversão dos pais, dos que estavam na lei, para a graça, então o ministério de Elias viria de novo, agora para converter o coração dos filhos aos pais, que são os apóstolos. De modo tal, meus preciosos telespectadores, que a igreja primitiva, a identidade dela tem que ser restaurada. A igreja pentecostal tem que ser restaurada. Ela tem que voltar
na sua essência, porque a mulher, ela representa a igreja. Olhando o estado da mulher, você vê como que está a igreja. Que estado está a igreja? Você olha na mulher, você vê como que está a situação da igreja, como está o nosso povo pentecostal, como está o nosso povo evangélico. Então Deus teria que cumprir sua palavra, trazendo de volta o espírito e virtude de Elias para restaurar a igreja primitiva, restaurar a identidade da igreja pentecostal. A igreja pentecostal, ela é apostólica, ela é profética. Não temos uma igreja pentecostal sem ser apostólica. Não temos uma igreja apostólica sem ser profética. Porque, conforme Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A saber, Jesus Cristo sendo a principal pedra de esquina. Então vejam aí, nós temos que ter Elias novamente, nós temos que ter o espírito e virtude de Elias novamente para resistir essa Jezabel que não gosta de profeta, que mata os profetas e derriba os altares, resistir a esses Balaão de hoje que gosta demais de dinheiro e condicionar a salvação das pessoas a dinheiro, a bênçãos terrenas, a bênçãos naturais, sendo que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e deixar que as outras coisas terrenas sejam acrescentadas. Mas os Balaãos de hoje estão condicionando a vida das pessoas a essa condição terrena, fazendo com que os corações das pessoas estejam voltados para casas, fazendas, carros, bens naturais. Esse espírito visitou o Senhor Jesus Cristo no monte da tentação. O diabo, em São Mateus capítulo 4, ele chegou para Jesus e começou a explorar as necessidades que eu tenho, que você tem, que os homens têm. E Jesus o resistiu. Mas o espírito de Balaão está aí na terra, ao invés de levar as pessoas a buscar o reino de Deus e a sua justiça e deixar que essas outras coisas sejam acrescentadas, então estão buscando aquilo que deveriam ser acrescentado e deixando de buscar o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por ele. Então, se o reino dele fosse desse mundo, ele pelejaria por ele, e os seus também pelejariam por ele, nesse mundo. Mas como o reino de Deus não é neste mundo, então nós não temos que pelejar por este reino, nós temos que buscar um reino eterno. E estas outras coisas aqui, elas serão acrescentadas, porque quem for fiel no mínimo, sobre o máximo Deus o coloca. Mas primeiramente o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo resistiu a Satanás no monte da tentação. O diabo chegou para ele e disse: você está com fome. São Mateus capítulo 4. Você está em necessidade, você está precisando de comer. Oh, quantas vezes nós estamos com estas necessidades de comer, de alimentar, de um emprego. Mas se Deus não nos der, de Satanás nós também não devemos querer, não devemos comprometer nossa alma, nossa vida eterna. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma, preciosos? Perder a nossa vida? Então escute isso aqui. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele, não ficando contente com a resposta, transportou Jesus para o pináculo do templo, o lugar mais alto da igreja, do templo, e disse: se tão somente me adorares,
te darei tudo isso aí, todo os poderes da terra. Eu te dou tudo isso aí se tão somente me adorares. Esse Espírito tem visitado a terra, tem visitado a sociedade e estão oferecendo tudo para a sociedade. Por isso que eu preguei sábado passado, e que as pessoas estão adorando o que eles não sabem. Eles estão adorando o que eles não sabem. Em nome de Deus, eles estão adorando o que não sabem. Satanás, o inimigo das nossas almas, o que ele fez? Ele transportou Jesus para o templo, para a igreja, para o pináculo. Mas Jesus teve o discernimento e o resistiu e disse: não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e prestarás culto. Vai-te de mim, Satanás. Ele não aceitou esse reino, essa terra, com todos os seus poderes, com todas as suas luxúrias, como Moisés, que achou melhor peregrinar com o povo de Deus e sofrer no deserto, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Rejeitou ser filho de Faraó, mas peregrinar com o povo de Deus pelo deserto, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, o gozo do pecado. É assim que você tem que fazer, é assim que nós devemos fazer, é alcançar conhecimento das Escrituras e resistir os Balaãos de hoje, a doutrina de Balaão, resistir à doutrina de Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, de Apocalipse capítulo 17, ela tem sangue nas mãos, ela tem embriagado com o sangue dos servos de Deus. Só o Senhor poderá te dar graça e fazer com que você se despertem para resistir à doutrina de Balaão, à doutrina de Jezabel, e não ser enganado, conforme Apocalipse capítulo 13, sendo marcado com a marca da besta, a marca da apostasia, a marca do diabo, que é poder político, poder religioso e poderes econômicos. Deus continue te abençoando, e eu vou orar por você nesse instante. Você pode colocar suas mãos aqui, pela fé em minha mão, e eu vou orar por você com a fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, estamos nós aqui nos esforçando para transmitir aos nossos telespectadores a palavra do momento, a palavra da hora, para a salvação das almas. Deus, abre o coração deste homem para compreender as Escrituras. Abre o coração desta mulher para saber o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Senhor, salva, ó Deus, esta casa, esta família do adversário chamado Satanás, da besta, do anticristo e do falso profeta. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abre o caminho de emprego para esta mulher. Deus, abre o caminho da salvação para este homem. Ele está confuso. O Senhor pode vir à sua alma e revelar a sua vontade para ele. Deus eterno, Pai amado, cure este homem, salva e liberta esta família destes males que estão atrofiando esta casa, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Vou chorando, às vezes penso não poder
pesada, os pés feridos na jornada, sem alento eu começo a reclamar, mas de repente sinto algo diferente, uma sombra protetora me ampara. Ouço uma voz meiga e suave, diz: ó meu filho, não estás sozinho, eu estou aqui pra te ajudar. Oh, estrada da vida, oh, jornada, brevemente estarei chegando no final. Oh, estrada da vida, oh, jornada, tu me maltratas. Muito bem, estamos agora chegando aqui ao final de nossa apresentação de hoje e queremos convidar você e toda a sua família para estar conosco amanhã no Tabernáculo da Fé, aqui em Redenção, no setor Capuava. Todas as segundas-feiras nós estamos reunidos ali na Rua Mato Grosso, número 486. Todas as quartas e sextas, a partir das 19 horas. Aos domingos nós temos 2 reuniões. Convidamos você e toda a sua família para estar conosco ali, aprendendo a fé para sermos salvos. A partir das 8 horas da manhã, nós estamos ali com aquela escola bíblica, começando com as crianças e depois com toda a igreja. À tarde, a partir das 18 horas, uma preliminar com os jovens e toda a igreja, e em seguida aquele culto de louvor. Vá você, leve sua família e vamos juntos aprender a fé para sermos arrebatados. E nós lhes enviaremos gratuitamente a mensagem de volta à palavra original, por esse endereço, Avenida Mato Grosso, número 486, no setor Capuava, aqui em Redenção. Você pode nos ligar também por esse telefone, 3424-6219. 3424-6219, ou por esse outro telefone, que é o 3424-8574. Você pode ligar e nós lhes enviaremos com todo prazer a mensagem de volta à palavra original. Saiba de que Deus tem nos enviado um profeta nesses últimos dias, no espírito e virtude de Elias, trazendo a restauração da identidade da igreja primitiva. Muito bem, vocês todos aí de Pau d'Arco, logo mais às 18 horas, aí na rua 7 de setembro, nós convidamos vocês todos aí para estar conosco no Tabernáculo da Fé. Nós teremos um culto muito maravilhoso hoje, a partir das 18 horas. Vão todos vocês aí de Pau d'Arco para lá e vamos juntos aprender a fé para sermos arrebatados. E no mais, Deus continue nos abençoando e até no próximo sábado, aqui nesta emissora, nesta manhã, como foi tão abençoada hoje, nós seremos abençoados em outras. Deus continue te abençoando com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.